Olá! Nesse vídeo nós vamos resolver a 15ª questão da prova da UBMAP 2019 do nível 1 da primeira fase. A questão diz o seguinte: observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com a forma da letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Então a questão ela apresenta essas três figuras, a figura 1, a 2 e a 3, e ela quer saber quantas bolinhas terá a 15ª figura, sabendo que as figuras seguem esse padrão. Que padrão é esse? A gente pode perceber que a primeira figura ela tem 5 bolinhas, a segunda figura ela já vai ter 8 bolinhas, e a terceira vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai ter 11. Então, a gente percebe que a cada figura se adiciona 3 bolinhas, né? E essas bolinhas, se a gente prestar bastante atenção, elas vão ser adicionadas nas pontas, né, do Y. Ou seja, aqui na figura 2 ela seria a figura 1, só que essa bolinha adicionada, mais essa bolinha, mais essa bolinha. Se a gente, por exemplo, for olhar só esse aqui, seria a própria figura 1. E assim também a gente percebe na figura 2. Se a gente excluir as bolinhas das pontas, né, a gente vai ter a figura 2. Ou seja, a figura 3, tirando essas bolinhas das pontas, vai ser a própria figura 2, que seria essa figura total. Então com isso, a gente vai resolver essa questão de duas formas, para deixar um pouquinho mais claro. Uma forma é a seguinte: como a cada figura se adiciona mais 3 bolinhas, a gente pode, por exemplo, criar uma figura 0, onde só existe 2 bolinhas, porque a partir delas vai, por exemplo, eu vou adicionar mais uma bolinha aqui, aqui, uma embaixo, vai gerar a figura 1. Então, ou seja, a figura 1 é a figura 0 mais essas 3 bolinhas das pontas. Eu vou chamar aqui o número de bolinhas da figura 0 de F0, o número de bolinhas da figura 1 de F1, o número de bolinhas da figura 2 de F2, o número de bolinhas da figura 3 de F3 e o número de bolinhas da figura 15 de F15. A gente percebe que a figura 1, que o número de bolinhas da figura 1 ela é igual ao número de bolinhas da figura 0 mais 3. Ou seja, o número de bolinhas da figura 1, que é 5, né? Ela é igual a 2, que é o número de bolinhas da figura 0, mais 3. Ou seja, isso aqui é 2 mais 3, que é igual a 5. E também o número de bolinhas da figura 2, a gente pode perceber que ele é igual ao número de bolinhas da figura 0 mais 2 vezes 3. Porque se a gente olhar essa aqui como uma figura 0, que seria essas duas bolinhas, aqui vai ter essas 3 bolinhas mais essas 3 bolinhas de fora, ou seja, 2 vezes 3. Também a gente pode perceber que o número de bolinhas da figura 3 é igual ao número de bolinhas da figura 0 mais 3 vezes 3, ou seja, a figura 0 tem 2 bolinhas. Somando com 3 vezes 3, a figura 3 vai ter 2 mais 9 bolinhas, que é igual a 11 bolinhas. E isso é justamente o número de bolinhas presente na figura 3. A gente pode perceber então que também essas equações de baixo também seguem um padrão. Por exemplo, para me achar o número de bolinhas da figura 2, eu tenho que ter o número de bolinhas da figura 0 mais 2 vezes 3. Percebe que esse 2 se repete aqui e também se repete aqui. E para achar o número de bolinhas da figura 3, vai ser igual a F0 mais 3 vezes 3. Percebe também que esse 3 ele se repete aqui. Então a gente pode deduzir o seguinte: que o número de bolinhas da 20ª figura é igual a F0 mais I vezes 3. A gente pode perceber que todas essas equações anteriores seguem esse padrão. Se a gente for parar para pensar, a própria figura 4 também vai ser assim. Como aqui a figura 3 tem 11 bolinhas, a figura 4 vai ter 11 mais 3, ou seja, vai ter 14. Então o número de bolinhas da figura 4 vai ser igual a 2, porque 2 é o número de bolinhas da figura 0, a gente percebe aqui, mais I que é 4. 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é 12, e 12 mais 2, 14. Então daqui a gente pode calcular o número de bolinhas da figura 15. Ou seja, F15 vai ser igual a 2, que é o número de bolinhas da figura 0, mais I, que nesse caso aqui é 15, vezes 3. Isso aqui vai dar igual a 2 mais 15 vezes 3 é 45.
E 2 mais 45 é igual a 47. Logo a resposta é a alternativa B, 47. Indo por outro método, resolvendo por outro modo, a gente pode encarar o número de bolinhas como uma progressão aritmética. Porque a gente percebe aqui que a figura 1 ela tem 5 bolinhas, a 2 vai ter 8 bolinhas e a 3 vai ter 11 bolinhas. Então a gente percebe que isso é uma sequência, né, que começa do 5, depois é 8, depois é 11 e assim por diante. Em que o próximo termo é sempre o termo anterior mais 3, ou seja, do 5 ao 8 eu vou somar mais 3, do 8 ao 11 eu vou somar mais 3, do 11 ao próximo valor eu vou somar mais 3, que vai dar 14. Ou seja, vai pulando de 3 em 3. O próximo vai ser 17 e assim por diante. Vamos começar chamando esse primeiro valor aqui, o termo 1, termo de A1. A1. O segundo termo vai ser o A2. O terceiro termo vai ser o A3. E assim por diante. A gente pode perceber que o A1 ele é igual a 5. O A2 ele é igual a quê? Ele é igual a 5 mais 3. Ou seja, ele é igual a 1 mais 3. Não é porque o A1 mais o 3 ele é 5 mais 3, ou seja, é 8. E o A3 ele é igual ao A1 mais 2 vezes 3. Ou seja, o A3 ele é igual a 1, que é 5, mais 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, 5 mais 6, que é igual a 11. Que é realmente, o A3 é 11. E o A4 ele é igual a A1 mais 3 vezes 3. O A1 é 5, 3 vezes 3 é 9. Então vai ser 5 mais 9, que é igual a 14. Que é realmente o valor do A4, que seria o próximo valor. Né? Então daqui a gente pode também deduzir outra fórmula. Que o AN ele é igual a o A1 mais N menos 1 vezes 3. Porque a gente percebe que, por exemplo, aqui para achar o A3, a gente usou o A1 mais 2 vezes 3. E quem é o 2? O 2 ele é 3 menos 1. E para achar o A4 ele é igual ao A1 mais 3 vezes 3. E quem é o 3? O 3 ele é o 4 menos 1. Então, como aqui eu botei N, aqui eu vou ter que botar um valor que é o antecessor de N. Então é N menos 1. Então, para me achar o A15, que a questão pede, eu vou escrever o A1 mais 15 menos 1 vezes 3. Ou seja, o A15 vai ser igual a 5, porque o A1 é 5, mais 15 menos 1, que é 14, vezes 3. Então o A15 ele é igual a 5 mais 14 vezes 3. Tá, 3 vezes 14. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Ou seja, 14 vezes 3 vai dar 42. E 5 mais 42 é 47. Ou seja, a gente chegou ao mesmo resultado que o método anterior. De qualquer forma, a resposta é a alternativa B. Bom, essa foi a resolução da 15ª questão da prova da UBMEP 2019 do nível 1 da primeira fase.